Desde os primeiros registros da existência humana, existe uma inquietação silenciosa que atravessa praticamente todas as civilizações. A consciência de que a vida é passageira. Diferente de outros seres, o ser humano não apenas vive, ele sabe que um dia deixará de existir. E é justamente dessa percepção que nasce um dos impulsos mais profundos da humanidade, o desejo de permanecer. E ao longo da história, povos de diferentes épocas e lugares buscaram maneiras de enfrentar essa limitação. Alguns recorreram à tradição oral, outros à arte, à escrita ou à religião. Mas em algum momento surgiu uma ideia ainda mais poderosa, a de que a permanência poderia ser construída, que seria possível desafiar o tempo, não apenas por meio da memória, mas também da matéria. E é nesse contexto que a arquitetura deixa de ser apenas uma resposta à necessidade de abrigo e passa a assumir um papel muito maior. Construir deixa de significar apenas proteger o corpo e passa a ser uma forma de preservar a própria existência. Cada estrutura erguida carrega uma intenção que vai além do presente. Ela se projeta para o futuro, como um testemunho silencioso de que alguém esteve ali, de que uma cultura existiu e de que uma história foi vivida. E ao longo desse processo, algumas civilizações começaram a compreender que para resistir ao tempo não bastava apenas construir, era preciso construir para durar. Foi assim que materiais simples deram lugar a estruturas mais resistentes e que a arquitetura começou a se aproximar da ideia de eternidade. Entre todas as civilizações da antiguidade, poucas levaram essa busca tão longe quanto o Egito Antigo. Para os egípcios, a morte não representava o fim definitivo, mas uma continuidade da existência. E se a vida continuava após a morte, então os espaços ligados a ela também precisavam permanecer. Foi a partir dessa visão que surgiu uma das arquiteturas mais impressionantes da história, não apenas pela escala monumental de suas construções, mas pelo significado que carregavam. Meu nome é Igor Oliveira e sejam muito bem-vindos ao Ponto do Conhecimento. Para compreender verdadeiramente a grandiosidade da arquitetura egípcia, não basta observar suas formas monumentais ou sua impressionante durabilidade. É preciso entender o ambiente que tornou tudo isso possível. Um contexto único onde a natureza, o poder e a religião se entrelaçavam de forma quase inseparável. O Egito Antigo não se tornou uma das civilizações mais duradouras da história por acaso. Ela foi moldada por condições específicas que favoreceram a estabilidade, a organização e a continuidade ao longo dos milênios. No centro dessa realidade estava o Rio Nilo, um dos elementos mais importantes para o desenvolvimento da civilização egípcia. Em contraste com o ambiente árido, que dominava grande parte do território, o Nilo oferecia uma estreita faixa fértil, onde a vida podia florescer. As suas cheias anuais inundavam as margens e depositavam sedimentos ricos em nutrientes, criando um ciclo agrícola altamente produtivo e relativamente previsível. Diferente de outras regiões do mundo antigo, onde secas e variações climáticas frequentemente provocavam instabilidade, o Egito desenvolveu uma relação mais constante com os ciclos naturais. E essa previsibilidade teve consequências profundas. Com a produção agrícola regular, em um ambiente relativamente estável, a sociedade egípcia pôde se estruturar de maneira contínua, sem rupturas frequentes. Ao longo dos séculos, esse fator foi essencial para o desenvolvimento de projetos arquitetônicos de longa duração, algo que exigia não apenas conhecimento técnico, mas também organização social, planejamento e estabilidade política. E a partir dessa base surge outro elemento fundamental, a centralização do poder no Egito. A figura do faraó ocupava uma posição singular. Ele não era visto apenas como um governante político, mas como uma figura sagrada ligada diretamente ao divino. A sua autoridade não se limitava à administração do território, ela também estava associada à manutenção da ordem no universo. Governar significava preservar o equilíbrio entre o mundo humano e o mundo dos deuses. E essa visão estava profundamente ligada ao conceito de Ma'at, o princípio central da cultura egípcia que representava ordem, harmonia, equilíbrio e justiça. E mais do que uma ideia abstrata, o Ma'at era algo que precisava ser constantemente preservado. E a arquitetura desempenhava um papel importante nesse processo. Construir
era em muitos sentidos uma forma de organizar o caos e alinhar os espaços e a ordem cósmica. Por isso que a arquitetura egípcia não pode ser entendida apenas como uma resposta funcional às necessidades humanas. Ela era, acima de tudo, uma expressão simbólica. Cada construção carregava significados que iam além da sua utilidade imediata. Templos não eram apenas locais de culto, mas espaços de conexão entre o humano e o divino. E túmulos não eram apenas locais de sepultamento, mas moradas eternas, preparadas para a continuidade da existência após a morte. E ao mesmo tempo, essas construções também possuíam uma função política evidente. A monumentalidade das obras, sua escala, precisão e durabilidade funcionava como uma demonstração concreta de poder do Estado e da autoridade do faraó. A capacidade de mobilizar milhares de trabalhadores, organizar recursos e executar projetos complexos reforçava a ideia de um poder central, forte e altamente organizado. E esse sistema só era possível graças a uma estrutura social extremamente eficiente. Trabalhadores especializados, artesãos, escribas, administradores e mestres construtores atuavam de forma coordenada, permitindo que grandes projetos fossem planejados e executados ao longo de décadas. Diferente da visão popular, que durante muito tempo associou essas construções apenas ao trabalho escravo, evidências arqueológicas indicam a existência de uma força de trabalho organizada, especializada e sustentada pelo próprio Estado egípcio. Além disso, outros aspectos importantes é da escolha dos materiais. Enquanto muitas civilizações antigas dependiam principalmente da madeira ou do tijolo de barro, os egípcios passaram a utilizar intensamente a pedra, especialmente o calcário e o granito. E essa decisão não era apenas técnica, mas também simbólica. A pedra representava permanência, e em uma cultura profundamente ligada à ideia de eternidade, construir com materiais duráveis era uma extensão natural da própria visão de mundo egípcio. Dessa forma, a arquitetura egípcia surge como resultado de uma convergência rara, um ambiente relativamente estável, um poder político centralizado, uma religião profundamente estruturada e um conhecimento técnico em constante desenvolvimento. Não se tratava apenas de construções isoladas, mas de um sistema arquitetônico coerente, onde cada elemento, cada escolha de local, cada alinhamento de estrutura obedecia uma lógica maior. Foi nesse contexto que a arquitetura deixa de ser apenas construções e se transforma em linguagem, uma linguagem capaz de expressar poder, crença, organização e permanência. No Egito, construir era uma forma de organizar o mundo e, ao mesmo tempo, de garantir que essa ordem sobrevivesse o próprio tempo. E no Egito Antigo, a arquitetura nunca foi apenas uma questão de engenharia, estética ou organização urbana. Ela nascia de algo muito mais profundo, a maneira como os egípcios compreendiam a própria existência. Para essa civilização, vida e morte não eram opostos absolutos, mas parte de um mesmo ciclo. A morte não representava o fim definitivo, e sim uma passagem para outra forma de existência. E essa visão acabou moldando profundamente a arquitetura egípcia. E enquanto muitas sociedades antigas construíam pensando principalmente no presente, os egípcios construíam pensando na eternidade. A crença na vida após a morte ocupava um lugar central na religião egípcia. Os egípcios acreditavam que o ser humano era composto por diferentes elementos espirituais e que parte dessa essência continuava existindo após a morte. Porém, para que essa continuidade fosse possível, era necessário preservar o corpo físico. O corpo não era visto apenas como matéria, mas como uma ligação entre o mundo terreno e o mundo espiritual. E se ele desaparecesse, a continuidade da existência também estaria ameaçada. E é justamente dessa crença que surge a prática da mumificação. O processo de preservação dos corpos não era apenas ritualístico ou simbólico, ele representava uma tentativa concreta de garantir que o falecido pudesse continuar existindo no além. E durante o processo, órgãos internos eram removidos cuidadosamente. Embora em muitos casos o coração fosse preservado, por ser considerado o centro da consciência e da identidade. O corpo era tratado com substâncias naturais, desidratado e envolvido em tecidos, passando por um processo extremamente elaborado que podia durar semanas. Cada etapa possuía significado religioso e fazia parte de uma visão muito maior sobre a permanência e a continuidade. Mas preservar o corpo não era suficiente, era necessário também criar um espaço seguro.
durável e sagrado para protegê-lo. E é nesse ponto que a religião e a arquitetura se tornam praticamente inseparáveis. Túmulos, mastabas, pirâmides e templos funerários não eram apenas construções físicas, eram estruturas concebidas como moradas eternas, preparadas para atravessar o tempo e garantir que a passagem para a vida após a morte acontecesse de maneira correta. E a arquitetura funerária egípcia surge, portanto, como uma extensão material das crenças religiosas. Cada corredor, câmara ou inscrições possuía uma função espiritual. Muitos túmulos eram decorados com cenas do cotidiano, textos sagrados e representações de deuses, porque os egípcios acreditavam que essas imagens ajudariam os mortos em sua jornada pelo além. As construções não serviam apenas para abrigar um corpo, mas para preservar a identidade do indivíduo após a sua morte. E isso se tornava ainda mais intenso no caso dos faraós. Os faraós eram considerados governantes escolhidos pelos deuses e figuras associadas ao divino. A sua morte não era interpretada apenas como um acontecimento político, mas como um evento de importância cósmica. Por isso, as suas construções funerárias precisavam refletir essa condição especial. Quanto maior e mais monumental a arquitetura, maior também era a demonstração de sua ligação com o sagrado. As grandes construções egípcias funcionavam assim, como pontes entre o humano e o divino. Os templos eram concebidos como espaço onde os deuses habitavam simbolicamente. A entrada progressiva nesses locais, dos grandes pátios abertos até áreas mais restritas e escuras, representava uma aproximação gradual do mundo sagrado. Colunas monumentais imitavam elementos da natureza, inscrições cobriam paredes inteiras e tudo era planejado para transmitir a sensação de grandiosidade, equilíbrio e ordem cósmica. E a própria escala da arquitetura possuía um significado religioso. Construções monumentais não eram feitas apenas para impressionar visualmente, mas para expressar permanência e eternidade. A pedra, principal material da arquitetura egípcia monumental, simbolizava duração e resistência. Diferente da madeira ou do barro, ela podia sobreviver ao tempo, ao clima e às gerações. Construir em pedra era uma tentativa de tornar a memória imortal. E talvez seja justamente isso que torna a arquitetura egípcia tão fascinante até hoje. E ela não foi criada apenas para atender necessidades práticas, ela foi concebida para resistir ao esquecimento, onde cada bloco, corredor e monumento carregava uma intenção profundamente espiritual, buscando garantir que aquilo era considerado sagrado e sobrevivesse ao tempo. No Egito, a arquitetura e religião falavam a mesma língua, uma linguagem construída para atravessar milênios. Agora, quando pensamos na arquitetura do Egito Antigo, a imagem que imediatamente surge na mente é a das pirâmides, estruturas gigantescas, erguidas em meio ao deserto, capazes de atravessar milhares de anos e ainda impressionar pela escala, precisão e monumentalidade. Durante muito tempo, elas foram vistas quase como algo inexplicável, obras tão grandiosas que parecia ter surgido prontas, como um ápice isolado da engenharia antiga. Mas a realidade é muito mais interessante. Diferente do que muita gente imagina, as pirâmides não nasceram perfeitas. Elas foram resultado de um longo processo de tentativa, erro e adaptação e aprendizado técnico, acumulado ao longo de gerações. Antes de chegar às gigantescas estruturas de Gizé, os egípcios passaram por séculos de experimentação arquitetônica, enfrentando problemas estruturais, limitações técnicas e desafios construtivos que moldaram gradualmente aquilo que hoje conhecemos como uma das maiores realizações da engenharia da antiguidade. Tudo começa com estruturas muito mais simples, conhecidas como mastabas. Essas construções funerárias primitivas possuíam formato retangular, paredes inclinadas e teto plano, inicialmente feitas de tijolos de barro e mais tarde também de pedra. Funcionava como túmulo para membros importantes da sociedade egípcia. Apesar da simplicidade, as mastabas já revelavam elementos fundamentais da arquitetura funerária, a preocupação com a permanência, a monumentalidade e a proteção do corpo após a morte. E com o passar do tempo surge uma transformação decisiva. Durante o reinado do faraó Djoser, por volta do século 27 a.C., a arquitetura egípcia dá um salto sem precedentes, com a construção da pirâmide de Djoser.
em Saqqara, considerada a primeira grande pirâmide da história. Ela representa uma mudança radical na forma de construir. E o responsável por esse projeto foi Imhotep, uma das figuras mais importantes da arquitetura do mundo antigo. Além de arquiteto, Imhotep também era sacerdote, administrador e estudioso, sendo posteriormente venerado e associado à sabedoria pelos próprios egípcios. Sua grande inovação foi sobrepor mastabas em níveis progressivamente menores, criando uma estrutura em degraus que se elevava monumentalmente acima da paisagem. Essa construção marcou diversos avanços ao mesmo tempo e foi uma das primeiras grandes obras monumentais feitas predominantemente em pedra, cortada e organizada em larga escala. Também revelou uma capacidade inédita de planejamento arquitetônico complexo. Pela primeira vez, a arquitetura egípcia deixava de ser apenas ocupar o espaço e passava a dominar visualmente a paisagem. Mas as pirâmides em degraus ainda não representavam o objetivo final. Os egípcios buscavam formas mais geométricas, superfícies contínuas e estruturas ainda mais monumentais. Começa então uma longa fase de experimentação técnica, onde arquitetos e construtores passaram a tentar criar as chamadas pirâmides lisas, com faces inclinadas contínuas em vez de degraus aparentes. E foi justamente nesse período também que surgiram alguns dos aprendizados mais importantes da história da arquitetura egípcia. E o exemplo mais famoso dessa fase é a chamada pirâmide curvada construída durante o reinado faraó Nefaro, em Dashu. À primeira vista, ela parece incomum. A sua inclinação muda de forma perceptível no meio da estrutura, criando um formato diferente das demais grandes pirâmides do Egito. E essa alteração provavelmente aconteceu porque os construtores perceberam durante a obra que o ângulo original poderia comprometer a estabilidade da estrutura. Para reduzir os riscos, a inclinação foi suavizada na parte superior da construção. Esse episódio acabou se tornando um enorme aprendizado técnico para os egípcios. E a partir dessas experiências, os construtores começaram a compreender melhor questões relacionadas à inclinação, à distribuição de peso, à estabilidade estrutural, técnicas de corte, encaixe e transporte de pedra acabaram também evoluindo enormemente. Os blocos gigantescos passaram a ser extraídos, movidos e posicionados com precisão impressionante, exigindo organização social, logística e conhecimento técnico muito mais avançado do que se imaginava durante muito tempo. E esse avanço não aconteceu apenas por meio da experiência prática. Os egípcios também desenvolveram o conhecimento cada vez mais sofisticado de medição, geometria e observação do céu. A necessidade de reorganizar os campos agrícolas após as cheias anuais do Nilo exigia técnicas precisas de demarcação de terrenos, e esse domínio gradual das medidas acabou influenciando diretamente a arquitetura. Além disso, muitos monumentos eram planejados levando em consideração referências astronômicas. A observação do movimento do Sol e de determinadas estrelas auxiliava na orientação das construções, reforçando a ligação entre a arquitetura, religião e a própria compreensão egípcia da ordem do universo. Para essa civilização, construir não significava apenas erguer estruturas, mas também alinhar o mundo humano à ordem cósmica representada pelos deuses. E é justamente desse processo de evolução que surge a obra mais emblemática da arquitetura egípcia, que é a Pirâmide de Quéops, em Gizé. Construída por volta de 2560 a.C., ela representava o ápice técnico desse desenvolvimento. Com cerca de 146 metros de altura original, foi durante milênios a estrutura mais alta construída pelo ser humano. E a sua precisão impressiona até hoje. A pirâmide possui alinhamento extremamente preciso, com os pontos cardeais, além de proporções geométricas que revelam um domínio sofisticado da engenharia, da observação astronômica e da organização construtiva. Milhões de blocos de pedra foram utilizados em sua construção, muitos pesando várias toneladas. Mesmo assim, o encaixe entre elas representa uma margem mínima de erro. Tudo isso foi realizado sem máquinas modernas em um período em que praticamente todo o trabalho dependia da força humana, ferramentas simples e planejamento extremamente eficiente. Mas talvez o mais impressionante seja perceber que as pirâmides de Quéops não surgiu de forma isolada, ela é um resultado direto de séculos de aprendizado acumulado. Pois bem,
Se as pirâmides eram monumentos voltados para a eternidade dos faraós, os templos egípcios possuíam uma função diferente, mas igualmente grandiosa: servir como espaço de conexão entre o mundo humano e o mundo divino. No Egito Antigo, a religião e a arquitetura estavam profundamente ligadas. E talvez em nenhum lugar isso fique tão evidente quanto nos grandes templos erguidos à margens do rio Nilo. Essas construções não eram pensadas como locais de reunião pública, no sentido moderno. Diferente de muitas religiões atuais, os templos egípcios não funcionavam como espaço destinado à participação coletiva constante da população. Eles eram considerados morada simbólica dos deuses na terra. Cada templo era dedicado a uma divindade específica e funcionava como um ambiente sagrado, onde rituais, oferendas e cerimônias eram realizadas diariamente pelos sacerdotes. A arquitetura desses espaços era cuidadosamente planejada para transmitir ordem, grandiosidade e aproximação do divino. Nada era aleatório. Cada corredor, cada coluna, cada ambiente obedecia uma lógica simbólica extremamente precisa. E ao entrar em um templo egípcio, o visitante atravessava uma sequência progressiva de espaços que representava uma espécie de jornada espiritual. Os primeiros ambientes eram mais abertos e iluminados, geralmente compostos por grandes pátios cercados por muralhas monumentais. Conforme se avançava para o interior do templo, os espaços se tornavam mais escuros, fechados e restritos, e essa transição simbolizava a aproximação gradual do mundo sagrado. E no centro do templo ficava o santuário principal, considerado o ponto mais sagrado da construção. Era ali que se encontrava a estátua ou representação da divindade cultuada, acessível apenas aos sacerdotes de maior posição e ao faraó. A arquitetura, ela criava, portanto, uma hierarquia espacial muito clara. Quanto mais próximo do centro, mais próximo do divino. E um dos elementos mais impressionantes desses templos era as chamadas salas hipóstilas, ambientes gigantescos, sustentados por enormes colunas de pedra. Essas colunas não possuíam apenas função estrutural, elas também carregavam um significado simbólico. Muitas eram decoradas com formas inspiradas em plantas do Nilo, como papiros e flores de lótus, reforçando a ligação entre a arquitetura, a natureza e a cosmologia egípcia. E a monumentalidade dessas salas produzia um efeito psicológico poderoso. Os espaços eram projetados para fazer o ser humano se sentir pequeno diante da presença divina. A altura das colunas, a repetição quase infinita dos elementos arquitetônicos e a escala colossal das construções criavam uma atmosfera de imponência e reverência. Mas a experiência arquitetônica dos templos não era construída apenas pela forma dos espaços. As paredes, colunas e tetos eram inteiramente cobertos por relevos, pinturas e inscrições hieroglíficas. Para os egípcios, essas imagens não possuíam apenas função decorativa. Elas carregavam significado religioso e simbólico também. Registravam rituais, homenagem aos deuses, feito dos faraós e aspectos da vida do cotidiano. E entre os maiores exemplos dessa arquitetura estão o Templo de Karnak e o Templo de Luxor, dois dos mais importantes complexos religiosos da antiguidade. O Templo de Karnak, localizado na antiga cidade de Tebas, não foi construído de uma única vez. Ao longo dos séculos, diferentes faraós expandiram o complexo, adicionando pátios, obeliscos, colunas e salões monumentais. E o resultado foi um dos maiores conjuntos religiosos já construídos no mundo antigo. A sua famosa sala hipóstila, como mencionamos anteriormente, composta por centenas de colunas gigantescas, ainda hoje impressiona pela escala e complexibilidade arquitetônica. Já o Templo de Luxor possui uma forte ligação com cerimônias religiosas e festivas importantes da civilização egípcia. Uma das celebrações mais conhecidas era a festa de Opet, durante a qual imagens sagradas dos deuses eram transportadas em procissões entre Karnak e Luxor, através de uma avenida cercada por esfinges. Nesse contexto, a arquitetura não era apenas cenário, ela fazia parte ativa do ritual religioso e da experiência simbólica da população. E esses templos também cumpriam uma função política fundamental. Como os faraós eram associados ao poder divino, construir templos monumentais reforçava sua legitimidade e autoridade. Quanto maior e mais grandiosa a construção, maior era a demonstração pública de poder do governante e de sua ligação com os deuses. Além disso, as paredes dos templos funcionavam como verdadeiros registros históricos, esculpidos em pedra.
Guerras, conquistas, cerimônias religiosas e feitos dos faraós eram representados em relevos detalhados, transformando a arquitetura em uma narrativa visual permanente da civilização egípcia. E é por isso que os templos egípcios impressionam até hoje. Eles não eram apenas construções religiosas, eram experiências arquitetônicas, completas, concebidas para provocar emoções, reverência e sensação de contato com algo maior do que o próprio ser humano. No Egito Antigo, a arquitetura não servia apenas para ocupar o espaço, ela servia para tornar visível o poder invisível dos deuses. E entre todas as formas monumentais criadas pelo Egito Antigo, poucas são tão simbólicas quanto os obeliscos. Diferente das pirâmides que dominavam a paisagem pela massa e monumentalidade horizontal, os obeliscos chamavam a atenção justamente pelo oposto, a sua verticalidade extrema. Eram estruturas altas, estreitas e imponentes, erguidas como verdadeiros marcos de pedra que pareciam conectar a terra ao céu. À primeira vista, podem parecer apenas monumentos decorativos, mas para os egípcios, os obeliscos carregavam significados profundamente religiosos, políticos e cósmicos. Eles não eram construídos apenas para serem vistos, eram criados para representar poder, divindade e permanência. Os obeliscos eram normalmente esculpidos a partir de um único bloco de pedra, geralmente o granito vermelho, que era extraído das pedreiras de Assuã, no sul do Egito. Isso, por si só, já revela o impressionante nível técnico alcançado pelos egípcios. Algumas dessas estruturas pesavam centenas de toneladas e precisavam ser transportadas por longas distâncias até os grandes centros religiosos do reino. Tudo isso realizado sem máquinas modernas, dependendo de engenharia, organização coletiva e conhecimento técnico acumulado ao longo dos séculos. E a própria extração desses monumentos já era uma façanha extraordinária. Os trabalhadores precisavam separar enormes blocos diretamente da rocha matriz, utilizando ferramentas simples e um conhecimento prático extremamente refinado. Uma das maiores evidências desse processo pode ser observada no chamado obelisco inacabado, ainda preservado em Assuã. Abandonado durante a sua construção após o surgimento de rachaduras na pedra, ele oferece aos arqueólogos uma rara oportunidade de compreender as técnicas utilizadas pelos egípcios para produzir essas estruturas monumentais. A sua forma possuía um forte simbolismo religioso. A base larga, que se estreitava até uma ponta piramidal, estava associada aos raios solares e ao culto do deus Ra, uma das divindades mais importantes da religião egípcia. Para os egípcios, o sol não era apenas fonte de luz, mas símbolo da criação, renovação e ordem cósmica. A ponta superior do obelisco, conhecido como piramídeo, muitas vezes era revestida em metais polidos, como ouro ou eletro, uma liga natural de ouro e prata, para refletir intensamente a luz solar. Quando o sol atingia essas superfícies, o monumento brilhava à distância, reforçando ainda mais a sua ligação simbólica com o divino. Mas os obeliscos não possuíam apenas função religiosa, eles também eram instrumentos políticos extremamente poderosos. Cada obelisco carregava inscrições hieroglíficas exaltando o feito dos faraós, homenagem aos deuses e mensagens de autoridade. Erguê-los diante de templos monumentais era uma maneira clara de associar o governante ao poder divino. Quanto maior o monumento, maior também era a demonstração pública de força, estabilidade e a capacidade técnica do Estado egípcio. Por isso, os obeliscos funcionavam como símbolos permanentes do poder dos faraós. Eles marcavam reinados, homenageavam divindades e transformavam a arquitetura em uma forma duradoura de afirmação política, esculpida em pedra. Em certo sentido, cada obelisco funcionava como uma mensagem destinada não apenas aos contemporâneos de um governante, mas também às gerações futuras. Além disso, a sua própria presença alterava a percepção do espaço. Posicionados geralmente nas estradas dos grandes templos, os obeliscos criavam um eixo visual monumental que reforçava a grandiosidade da arquitetura religiosa egípcia. Eles atuavam quase como portais simbólicos entre o mundo humano e o mundo sagrado. Com o passar dos séculos, esses monumentos se tornaram tão admirados que começaram a ser levados para outras partes do mundo. Durante o período do Império Romano, diversos obeliscos egípcios foram transportados para cidades romanas como símbolo de prestígio e conquista. Mais tarde, muitos acabaram instalados em praças e centros urbanos de diferentes países. E hoje os obeliscos egípcios podem ser encontrados em cidades como Roma,
Paris, Londres e Nova York, mesmo longe do Egito, continuam carregando parte do impacto simbólico que possuíam há milhares de anos, e talvez isso revele algo importante sobre a própria arquitetura egípcia. Os egípcios construíam pensando na permanência, criavam monumentos não apenas para o presente, mas para atravessar gerações, impérios e civilizações inteiras, e os obeliscos são talvez uma das maiores provas disso, porque mesmo depois de milênios eles continuam de pé, continuam impondo presença, continuam fazendo exatamente aquilo para o qual foram criados, transmitir poder. Uma das razões pelas quais a arquitetura do Egito Antigo continua despertando um fascínio até hoje é a dificuldade de compreender como uma civilização tão antiga conseguiu construir obras tão monumentais com recursos aparentemente limitados. Durante muito tempo, essas construções foram cercadas por teorias exageradas, mitos e interpretações fantasiosas que tentavam explicar pirâmides e templos como algo quase impossível para a capacidade humana da época. E justamente por parecerem tão extraordinárias, essas construções deram origem a inúmeras teorias ao longo dos séculos. Algumas delas sugerem a participação de civilizações perdidas, tecnologias desconhecidas ou até mesmo visitantes extraterrestres. No entanto, até hoje não existe qualquer evidência arqueológica, histórica ou científica que sustente essas hipóteses. Na verdade, as descobertas realizadas nas últimas décadas apontam exatamente na direção oposta. Pedreiras, ferramentas, registros administrativos, vilas de trabalhadores e vestígios dos processos construtivos revelam que essas obras foram resultados da capacidade humana, do conhecimento acumulado e de uma organização social extraordinária. Quanto mais a arqueologia avança, menos passos resta para explicações misteriosas e maior se torna a admiração pelo que os próprios egípcios foram capazes de realizar. As grandes obras egípcias não foram resultado de magia, mistérios sobrenaturais ou tecnologias perdidas. Elas foram frutos de organização, conhecimento acumulado e de uma sociedade extremamente estruturada. O que torna a arquitetura egípcia extraordinária não é apenas o tamanho das construções, mas sim a capacidade coletiva necessária para realizá-las. E todo esse processo, tudo isso, começa pela escolha dos materiais. Os egípcios passaram a utilizar principalmente a pedra calcária e o granito, materiais muito mais resistentes e duráveis do que o barro ou a madeira. A pedra calcária era amplamente empregada nas estruturas principais, enquanto o granito, mais duro e difícil de trabalhar, era reservado para áreas especiais, como colunas, câmaras internas e elementos simbólicos importantes. E grande parte dos granitos utilizados nas construções monumentais vinham das pedreiras de Assuã, localizadas a centenas de quilômetros dos grandes centros arquitetônicos. Isso significa que enormes blocos de pedra precisavam ser extraídos, transportados pelo rio Nilo e posicionados com precisão impressionante. Alguns desses blocos pesavam dezenas de toneladas, e é justamente aí que a engenharia egípcia começa a revelar sua complexibilidade. Embora não possuísse máquinas modernas, os egípcios desenvolveram soluções técnicas extremamente eficientes para sua época. Utilizavam trenós de madeira, cordas, alavancas e sistema de rampas para movimentar grandes blocos. Evidências arqueológicas sugerem, inclusive, que a areia era umedecida durante o transporte para reduzir o atrito, facilitando o deslocamento das pedras. Mas talvez o elemento mais importante não fosse a força física, e sim a organização. E durante muito tempo popularizou-se a ideia de que as pirâmides foram construídas exclusivamente por escravos. Essa imagem foi repetida em filmes, livros e produções populares durante décadas. No entanto, as descobertas arqueológicas mais recentes mostraram uma realidade muito mais complexa. Escavações próximas às pirâmides revelaram vilas de trabalhadores, áreas de alimentação coletiva, espaços médicos e estruturas organizadas para abrigar equipes de construção. Isso indica a existência de uma força de trabalho especializada e relativamente estruturada, composta por artesãos, pedreiros, escultores, carregadores, supervisores e administradores. E muitos desses trabalhadores eram recrutados
sazonalmente, especialmente durante o período de cheia do Nilo, quando as atividades agrícolas diminuíam temporariamente. Dessa forma, a construção monumental também funcionava como uma forma de mobilização econômica social. Era necessário coordenar alimentação, transporte, ferramentas e extração de materiais e milhares de trabalhadores ao mesmo tempo. Além disso, os egípcios precisavam calcular proporções, alinhamentos e a estabilidade da estrutura, com grande precisão. A própria orientação das pirâmides em relação aos pontos cardeais revelava um conhecimento sofisticado da observação astronômica. Os arquitetos egípcios também desenvolveram um domínio progressivo sobre a distribuição de peso e comportamento estrutural das grandes construções. Isso ficou evidente na evolução das pirâmides, onde os erros iniciais deram as soluções cada vez mais eficientes e estáveis. A experiência acumulada ao longo das gerações permitiu o aperfeiçoamento constante das técnicas construtivas. Outro aspecto impressionante é a padronização. Em muitas construções egípcias, blocos de pedra apresentam encaixes extremamente precisos, mesmo tendo sido produzidos manualmente. Isso revela não apenas habilidade artesanal, mas também métodos organizados de produção, planejamento e controle técnico. Tudo isso mostra que a arquitetura egípcia não pode ser entendida apenas como resultado de grandes ideias individuais. Ela foi possível porque existia uma civilização inteira organizada em torno dessa capacidade de construir. As pirâmides, templos e obeliscos não representam apenas estabilidade técnica, elas representam uma sociedade capaz de planejar em longo prazo, mobilizar milhares de pessoas e transformar conhecimento em permanência material. Talvez seja exatamente isso que mais impressiona no Egito Antigo. Não apenas o fato de terem construído monumentos gigantescos, mas o fato de terem criado uma estrutura social capaz de torná-los possíveis. Porque no fim, o mais impressionante não é imaginar que alguém de outro mundo construiu as pirâmides, mas é perceber que foram seres humanos que fizeram aquilo. Pois bem, se formos avaliar, poucas civilizações deixaram uma marca tão duradoura na história da arquitetura quanto o Egito Antigo. Mesmo após milhares de anos, suas construções continuam de pé, atravessando mudanças climáticas, guerras, invasões e até o desaparecimento do próprio império que as criou. E talvez seja justamente essa permanência que explique por que a arquitetura egípcia ainda desperta tanta fascinação. Os egípcios construíram pensando na eternidade e, de certa forma, conseguiram alcançá-la. Enquanto muitas civilizações antigas desapareceram, deixando apenas fragmentos de suas cidades, o Egito preservou monumentos capazes de sobreviver, quase intactos por milênios. As pirâmides de Gizé, os templos monumentais e os obeliscos continuam impondo presença na paisagem moderna, como testemunhos físicos de uma civilização que transformou pedra em memória. Mas o impacto da arquitetura egípcia vai muito além da preservação material. Ela influenciou profundamente outras culturas ao longo da história. Os próprios gregos, que mais tarde desenvolveriam uma das arquiteturas mais importantes da antiguidade, tiveram contato com as construções egípcias e absorveram parte de sua monumentalidade, de seu domínio de pedra, da sua capacidade de transformar edifícios em símbolos de poder e identidade coletiva. Séculos depois, durante o Império Romano, a admiração pelo Egito se intensificou ainda mais. Os romanos transportaram obeliscos inteiros para cidades como Roma, utilizando-os como símbolos de poder imperial. Formas inspiradas na arquitetura egípcia passaram a aparecer em templos, colunas e monumentos espalhados pelo Império, mostrando como aquela civilização continuava associada à grandiosidade, à autoridade e mesmo muito tempo após o seu auge. E essa influência atravessou gerações. Durante o Renascimento e principalmente durante o século XVIII e XIX, o mundo europeu voltou a se fascinar intensamente pelo Egito Antigo. Expedições arqueológicas, descobertas de tumbas e a decifração de hieroglíficos despertaram enorme interesse cultural que ficou conhecido como egiptomania. E esse fascínio ganhou novo impulso em 1922, quando Howard Carter encontrou a tumba praticamente intacta de Tutankhamon. A descoberta teve repercussão mundial e influenciou não apenas a arqueologia, mas também a arte, o design e a arquitetura das décadas seguintes. Elementos inspirados no Egito passaram a aparecer inclusive em obras ligadas ao movimento Art Deco, um dos estilos mais marcantes do século XX.
E elementos arquitetônicos egípcios começaram a surgir em praças, cemitérios, museus e edifícios públicos em diferentes partes do mundo. Obeliscos passaram a ocupar espaços centrais em grandes cidades modernas, enquanto fachadas inspiradas em templos antigos eram reinterpretadas por arquitetos ocidentais. Até mesmo a ideia de monumentalidade associada ao poder político encontrou forte inspiração na arquitetura egípcia. E talvez isso aconteça porque poucas arquiteturas conseguem transmitir uma sensação tão intensa de permanência. As construções egípcias parecem desafiar o tempo de maneira quase simbólica. Existe algo profundamente impressionante em perceber que estruturas erguidas há mais de 4.000 anos continuam capazes de provocar impacto visual, emocional e intelectual. Elas fazem o passado parecer próximo, quase palpável. Mas o legado egípcio não está apenas na escala de suas construções. Ela também está na forma como essas civilizações compreendeu a arquitetura como linguagem simbólica. No Egito, construir não significou apenas resolver necessidades práticas. A arquitetura era usada para comunicar ideias sobre poder, religião, eternidade e ordem. Cada monumento carregava significados que iam muito além de sua função física. De certa forma, os egípcios foram pioneiros em algo que continua presente até hoje: utilizar a arquitetura como instrumento de memória coletiva. Seus monumentos não apenas abrigavam atividades ou pessoas, eles transmitiam mensagens, falavam sobre quem governava e no que acreditavam e como desejavam ser lembrados pelas gerações futuras. Essa visão influenciou profundamente a história da arquitetura posterior. A ideia de que edifícios podem representar crenças, ideologias e identidade coletiva encontra uma de suas expressões mais antigas e poderosas justamente no Egito Antigo. Ao observar as pirâmides, os templos e os obeliscos, não estamos apenas olhando para pedras organizadas em formas monumentais, estamos observando a materialização de uma visão de mundo, e talvez seja exatamente isso que torna a arquitetura egípcia tão inesquecível. Pois bem, ao longo de milhares de anos, impérios surgiram, desapareceram e foram engolidos pelo tempo. Línguas deixaram de ser faladas, cidades foram abandonadas e civilizações inteiras se transformaram em ruínas. Ainda assim, algumas construções continuam atravessando eras, como se recusassem a desaparecer. E talvez seja justamente isso que torna a arquitetura egípcia tão fascinante. Desde o início, o Egito Antigo foi construído movido por uma ideia que vai muito além da engenharia ou da estética. É a tentativa de vencer o tempo. Cada pirâmide, templo ou obelisco carregava a intenção de permanecer, não apenas fisicamente, mas simbolicamente. Os egípcios queriam garantir que seus deuses, seus governantes e sua própria civilização jamais fossem esquecidas. E de certa forma, conseguiram. Milhares de anos depois, continuamos observando essas construções com admiração. Continuamos tentando compreender como foram feitas, o que representavam e por que ainda exerce tanto impacto sobre nós. Isso acontece porque a arquitetura egípcia não foi criada apenas para atender necessidades imediatas, ela foi concebida para sobreviver à própria civilização que a construiu. Talvez exista uma reflexão importante nisso. Grande parte das construções modernas nasce voltada para a velocidade, para o consumo, a funcionalidade imediata. Muitas cidades crescem rapidamente, mas também envelhecem rapidamente. Edifícios surgem e desaparecem em poucas décadas. O tempo da arquitetura contemporânea parece cada vez mais curto. Os egípcios pensavam de forma oposta. Eles construíam como se as suas obras precisassem dialogar com o futuro distante, como se cada pedra carregasse a responsabilidade de preservar memória, identidade e permanência. E isso nos leva a uma pergunta inevitável: o que estamos construindo hoje será capaz de atravessar os séculos, ou apenas aquilo que carrega significado profundo consegue sobreviver ao tempo? Talvez a verdadeira força da arquitetura não esteja apenas na técnica ou na grandiosidade, mas na capacidade de representar algo maior do que sua própria época. E poucas civilizações compreenderam isso tão bem quanto o Egito Antigo, porque no fim suas construções não sobreviveram apenas por serem feitas de pedra, elas sobreviveram porque carregavam a ambição humana mais antiga de todas, o desejo de nunca desaparecer. Mas a história da arquitetura não termina aqui. Se você gostou desse conteúdo, considere deixar o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para acompanhar os próximos episódios. Muito obrigado por assistir e até a próxima!